Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. É para mim um grande prazer falar no bem-aventurado Maria Eugênio do Menino Jesus, beato e quase já santo, porque o processo diocesano de beatificação já está terminando. Esse grande santo, esta grande glória da Ordem do Carmo, do Carmelo Descalço, ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1894 e em 1911 ele entrou para o Seminário Maior Diocesano, onde veio ser um dos seminaristas mais brilhantes e estudiosos, e foi ordenado sacerdote no dia 4 de fevereiro de 1922, um ano antes da beatificação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante esse período que ele está no clero diocesano, ele se dedicou ao estudo das obras de Santa Teresa de São João da Cruz. E ele sente um impulso muito grande para ser carmelita. Mas ele já era gestor do seminário, ele já tinha várias funções eclesiásticas dentro da diocese, como padre diocesano. Mas esse amor e esse interesse pela espiritualidade do Carmelo chegou a um ponto que ele não suportou mais e foi até o bispo. Então, ele deixou o clero diocesano e, com muita humildade, ele foi aceito como noviço no Carmelo, recebendo o hábito no dia 10 de março de 1922. No Carmelo tem um costume, né? Quando se entra, se muda de nome. E ele seria ser chamado de Eugênio Maria do Menino Jesus, pela sua profunda devoção à infância de Jesus. Mas ele dizia que se achava indigno que o nome dele, Eugênio, viesse primeiro que o nome de Maria. Então, por uma exceção única assim, nunca vista até então, ele quis se chamar Maria. Maria Eugênio do Menino Jesus. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Isso edificou a muitos. Dentro da Ordem do Carmelo, o Frei Maria Eugênio se dedicou mais ainda ao estudo e à divulgação das obras de Santa Teresa de São João da Cruz, chegando a ser mestre de noviços logo após a sua profissão. Se destacou por um amor único ao Carmelo e a Nossa Senhora do Carmo, um grande divulgador do escapulário, um grande divulgador da espiritualidade dos santos, notadamente Santa Teresa, a quem ele tinha um amor profundo e uma intimidade profunda, a quem ele chamava de Mamère, minha mãe, e a São João da Cruz. Ele compilou para o francês as obras, traduziu para o francês as obras de Santa Teresa de São João da Cruz, e ele mesmo escreveu vários opúsculos, vários livros sobre ela. Aqui no Brasil mesmo nós temos agora recentemente, Quero Ver a Deus, que é uma obra extensa, assim na qualidade de obra completa, que é um estudo do Castelo Interior, passo a passo. Em 1925, com a beatificação de Santa Teresinha, ele foi eleito definidor da ordem. A função de definidor é aquele que acompanha onde o carisma da ordem não está sendo observado ou está sendo observado pouco. Então, visitou vários países, visitou várias nações e espalhou a sua fama de santidade. Dizem os que o conheceram pessoalmente que era dotado de uma lucidez impressionante, uma capacidade de síntese, uma reflexão objetiva e um espírito de recolhimento profundo. Ao estar na capela, se via nele a aplicação das moradas de Santa Teresa, numa alma completamente imersa em Deus, despreocupado com o tempo, desvinculado do tempo e só dedicado à oração como o tempo lhe convinha. De saúde muito frágil, lutou muito para continuar a sua função de mestre de noviço, superior do Carmelo, diretor espiritual de várias almas, diretor espiritual das monjas do Carmelo, da França, mas a doença vinha tomando conta
em proporções muito elevadas do Frei Maria Eugênio. Uma característica muito forte da sua vida foi o silêncio. Apesar de todas essas funções, inclusive de escritor, divulgador, publicador, editor das obras de Santa Teresa de João da Cruz, era um homem de silêncio. Ao seu redor, o silêncio, não é? Tinha um cuidado especial para com o silêncio. Durante a noite, ele tirava a correia que os carmelitas usam com o terço, que nós chamamos de coroa de Nossa Senhora, não é? Então ele tirava e substituía por um cinto de pano para não causar barulho nos claustros do mosteiro, para não quebrar o silêncio monástico exigido pela ordem. Uma outra característica era não julgar o próximo. Ele era inimigo de fofoquinhas, era inimigo de qualquer má informação contra o próximo. Dizem que o olhar do Frei Maria Eugênio, quando alguém vinha falar mal de alguém, já desanimava, porque franzia o rosto, a testa, as sobrancelhas, como a dizer que aquilo era algo ruim, que não poderia penetrar em sua alma, que não podia ter espaço. Então ele dizia: eu quero ter a minha alma limpa com relação ao próximo. Foi superior, mestre de noviço, definidor da ordem. Se não tivesse morrido, teria sido provincial e até padre superior geral. Mas por onde passou, deixou esse amor incondicional ao Carmelo, esse amor incondicional à vocação do Carmelo. Conhecedor exímio de Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha. Inclusive tem um livro sobre a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ele escreveu, está na editora Paulus, e é de um fascínio extraordinário, porque ele vai das pequenas às grandes causas que interessam na espiritualidade de Santa Teresinha. Ele dizia: eu fico triste quando leio livros sobre Santa Teresinha, em que os autores, por mais bem intencionados que sejam, passam longe de quem foi Santa Teresinha. Então ele é um frei profundamente conhecedor da espiritualidade do Carmelo. E, infelizmente, assim, ele veio a falecer em 27 de março de 1967, logo após o Concílio Vaticano II. Mas antes de morrer, ele fundou um instituto secular para leigos e sacerdotes, Nossa Senhora da Vida, não é? Ele deixou regras, estatutos definidos. Ele fundou para leigos, depois para sacerdotes diocesanos, mas ele não deixou a ordem. Ele continuou conduzindo o Instituto Nossa Senhora Notre-Dame de la Vie, mas não deixou o Carmelo. Ao contrário, mergulhou em cheio a espiritualidade. Eu estive na França e fui para um retiro da Comunidade das Beatitudes, e lá conheci o Frei Antônio de Jesus, já bastante idoso, andando com uma bengala, já curvado, mas muito lúcido. E eu me apresentei como um admirador do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Ele ficou assim como que admirado que no Brasil alguém já conhecesse Frei Maria Eugênio, e nós nos sentamos e nós conversamos longas horas sobre o Frei Maria Eugênio. Lamento não ter gravado, lamento não ter escrito o que ouvi dele, porque nós estávamos em um congresso, em um retiro, e nós tínhamos hora para tudo. Mas eu fiquei esse tempo, era um tempo dedicado ao repouso, depois do almoço, e o Frei Antônio de Jesus me disse todas as virtudes do Frei Maria Eugênio. Ele disse que o Frei Maria Eugênio educava com o olhar. Ninguém que tivesse errado dentro do noviciado suportava o olhar, porque era um olhar de tanta doçura, não era de repreensão. Era um olhar que perguntava assim: por que você fez isso? Então ele dizia que tudo no Frei Maria Eugênio era conduzido pelo amor, e que ele pagou um preço muito alto por esta caridade, por este amor, por esta tolerância, por esta paciência com os outros. Inimigo de fazer inimizades, inimigo de ficar mal com os outros. Era portador de uma caridade expansiva. Onde ele estava, estava a paz. Onde ele andava, andava com ele o sossego. Acontecesse o que acontecesse na comunidade, a opinião mais equilibrada era do Frei Maria Eugênio. Tanto assim que quando havia problemas na comunidade, na reunião do mosteiro, a última opinião superior tirava do Frei Maria Eugênio, porque era
a opinião mais abalizada, mais correta e, sobretudo, baseada totalmente na caridade. Ele dizia que nas instruções, era famoso ele começar as instruções com uma Ave Maria. Só que os freios diziam que ele logo entrava em êxtase. Aquela Ave Maria durava 10, 15 minutos, porque os irmãos noviços terminavam de rezar, mas o Frei Maria Eugênio continuava de mãos postas. E eles notavam que ele estava muito, muito, muito longe dali, naquela simples Ave Maria. Eles dizem que era considerado e chamado o irmão da Ave Maria, porque todo problema que traziam para ele, ele dizia: vamos rezar uma Ave Maria. E as graças vinham, e as graças desciam, e as graças aconteciam. Então, quando acontecia um problema dentro do mosteiro, os frades diziam: vamos pedir a Ave Maria do Frei Maria Eugênio. E ele foi conhecido como o Frei da Ave Maria. Daí ter fundado o Instituto Nossa Senhora da Vida, não é? Da mais alta contemplação. Era um homem amigo do silêncio, como a gente fala no Carmelo, amigo da capela, amigo do Santíssimo, passando horas e horas na adoração. E às vezes, quando tinha que trocar com algum frade, e o frade vinha para trocar com ele mandava o frade ir para outra função, que ele substituiria mais uma hora o lugar daquele frade, ficando ele mais tempo com Jesus. Quer dizer, era um homem de uma piedade sincera. Porque, meus irmãos, a coisa mais triste na vida de um cristão é quando para ele a adoração do Santíssimo é um peso. Quando a oração do terço é um peso, uma obrigação, um fardo. Quando a oração pessoal é um fardo. Os santos não. Eles logravam êxito na hora da oração porque era o tempo que eles tinham para estar frente a frente com o seu Senhor, frente a frente com o seu Deus. Também tem uma característica muito grande. O Frei Maria Eugênio era muito preocupado com a questão do protestantismo. Graças às suas pregações, às suas homilias, ele conseguiu trazer de volta para a igreja um grande número de calvinistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, porque ele dizia: como se pode amar Jesus desprezando sua mãe? De que maneira se ama Cristo, deixando de lado aquela que o gerou? Como se pode chegar ao céu e enfrentar Jesus, sabendo que na terra se fez todo um trabalho contra sua mãe? Então ele dizia: eu não acredito numa alma cristã onde não resida nela Maria. 90% dos nossos problemas espirituais é falta de Maria. 90% dos problemas da família é falta de Maria. 90% dos problemas de caráter espiritual é falta de Maria. Porque onde Maria está, está tudo o que ela significa. Onde ela está, ela é rainha do céu. Onde ela está, ela é rainha dos patriarcas. Onde ela está, é rainha dos profetas. Onde ela está, é auxiliadora dos cristãos. Onde ela está, é consoladora dos aflitos. Então, todos os temas da ladainha, o Frei Maria Eugênio dizia que Nossa Senhora representava na vida do cristão. Também ele foi conselheiro de muitos sacerdotes que encontraram nele força para não desistir, para não cair nos pecados da carne com relação ao celibato sacerdotal. Era um homem de uma castidade inviolável. Ele era um homem que verdadeiramente praticava o que ensinava nas homilias e na direção espiritual. Foi diretor espiritual de leigos também, que encontraram nele um caminho seguro para chegarem a Deus. Então o Frei Maria Eugênio é uma das glórias do Carmelo, porque é um homem da nossa atualidade, é um homem da nossa contemporaneidade e é um santo da nossa, digamos assim, existência, porque muito em breve ele será canonizado. São tantos os milagres, as placas de agradecimento, de merci, 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 sobre o seu jazigo em Louvain, são inúmeras, porque verdadeiramente assim ele é um grande intercessor. Segundo diz a circular da sua morte, que o velório demorou muito por conta de documentos com a prefeitura para o sepultamento do corpo, e o corpo do Frei Maria Eugênio permaneceu sem exalar mau cheiro, que
Os membros estavam com uma flexibilidade imensa, sobretudo as mãos e os pés. E os frades preocupados com o passar das horas, mas o corpo não exalou mau cheiro em momento algum. Representava uma serenidade muito grande de quem já tinha chegado no céu. Foi uma grande comoção na cidade, onde estava o mosteiro, hiperlotando o Carmelo, hiperlotando a capela, filas gigantescas ao ponto dos frades precisarem organizá-las, porque queriam tocar objetos, flores, fotos nas suas mãos. Mas era um homem que tinha um baixo conceito de si. Está aí o exemplo. Ele não aceitou ser chamado Eugênio Maria. Ele dizia: eu não sou digno que o meu nome venha na frente do de Maria, então eu quero Maria Eugênio. Era um homem da pequenez, da humildade, que praticou o que o Carmelo ensina, a fuga das honras. E também modelo para todos os que querem viver uma vida cristã sólida, baseando-se na espiritualidade de Santa Teresa de Jesus e do nosso Pai São João da Cruz. Que o bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus abençoe cada um de vocês com graças especiais. Estou aqui à disposição de vocês, meus irmãos. Rezem por mim.